a dúvida era o seguinte, até alguém perguntou aí, mas Uhum. eu não entendi muito. Quando a pessoa não tem nenhum dente, a gente não faz o gig, usa só a cera, né? Mas como que a gente vai ter uma base? Porque, por exemplo, quando a gente faz uma pessoa com dente, a gente tem a noção com gig, né? E pelo contato oclusal, né? E quando a pessoa não tem dente, como que a gente tem noção desse tamanho? Perfeito. É uma dúvida muito Pergunta boa. ótima. Eu estava com Professor? ela guardada aqui. É, a determinação da dimensão vertical de oclusão segue alguns parâmetros. Por exemplo, o primeiro conceito que você precisa imaginar é: para que eu preciso de um espaço funcional livre? Professor, eu preciso para falar, eu preciso desse espaço funcional livre para ter espaço entre os dentes para a língua. Esse espaço, se for comprometido, eu vou ter dente tocando em cima de dente, compromete a mastigação. E essa obtenção desse espaço eu vou fazer em cera. Então, o que eu observo no paciente dentado, eu vou fazer exatamente igual, tentar buscar na cera. Professor, mas de que forma? Existem testes métricos faciais onde você consegue obter essa dimensão vertical de repouso do paciente, e a partir da dimensão vertical de repouso do paciente, você subtrai, ou seja, diminui o espaço funcional livre e chega na dimensão vertical de oclusão. Ou seja, você vai fazer alguns testes na face do paciente, pedir para o paciente deglutir, pedir para o paciente falar algumas palavras, e você vai descobrir quanto que o paciente tem de dimensão vertical de repouso. Isso ele sem dente nenhum. A partir da dimensão vertical de repouso, você lembra da fórmula, tira o espaço funcional livre. Tirando o espaço funcional livre, eu chego na dimensão vertical de oclusão. Eu chego num número. Falo, ó, o número do tamanho do seu dente, do arco superior em relação ao inferior, a dimensão vertical de oclusão é tanto. E a partir deste número que você vai quantificar o tamanho dos dentes, a forma da prótese total desse paciente. Professor, e se eu errar? Se eu errar esse número? Ou o seu paciente vai ficar com dente grande, que a gente chama de sorriso de velório, tá tudo ruim, mas ele tá feliz, que não consegue fechar a boca. Você colocou dente maior do que o necessário. Ou o seu paciente vai ficar com perfil envelhecido. Aquele paciente que o dente é tão pequenininho que a face, o terço inferior da face dele está diminuída, aquele aspecto de velho. Isso também pode ocorrer se os dentes naturais, agora voltando para o paciente dentado, se os dentes naturais estiverem desgastados. Se eu desgastar todos os dentes naturais, o terço inferior da face do paciente vai diminuir e esse paciente vai ficar com a cara de velho. Professor, então, porque os dentes estão desgastados, envelhecidos, o meu paciente vai ficar com cara de velho? Vai. Ah, já sei, professor. Então, eu vou fazer um preenchimento com reconstituição, vou fazer botox, vou fazer levantamento de lábio, vou... Não. Você vai levantar o dente. Você vai colocar dente aonde o dente está desgastado. Aí você vai encher essa terça inferior da face. Aí você devolve a dimensão vertical de oclusão do paciente. Vocês vão escutar... Oh, Pode falar, professor. só para completar o que você está falando aí. Então, assim, o paciente dental, eu ponho o gig e registro a relação cêntrica para depois registrar a posição de dente. E o paciente desdentado, eu registro a posição de dente para depois registrar a RC. É isso, não é? Isso. Então, assim, só para ficar claro aí para a Silvia, por aí, Silvia, são duas formas de você fazer. Tem gente que tem dente, tem gente que não tem. Com dente, você tem um método para obtenção de RC através dos são três tipos de método.
para obter RC. Método, eu anotei aqui, ó, fisiológico, método gráfico e o método mecânico. Os dispositivos desprogramadores neuromusculares, caso aí do GIG, do Leaf Gauge, das folhas de Long, e alguma placa mil relaxante, são dispositivos mecânicos, ou seja, entre os dentes, para você relaxar o músculo e posicionar a articulação para o lugar. Com o paciente que não tem dente, eu não tenho como pôr um GIG, né? Vou fazer o GIG aonde? Não tem dente? Como é que faz então, Paulo? Primeiro, determina a altura, ou seja, a relação maxilo-mandibular desse paciente, a distância entre a maxila e a mandíbula, quando os dentes estão encostando. Depois que eu determinei essa distância, aí sim eu vou posicionar a articulação em RC e registrar nesses planos de cera a posição de RC articulada, tá? E aí eu tenho um outro método que chama método fisiológico para obter essa RC, que eu vou pedir o quê? Eu sei que a RC está onde? No eixo final de rotação do côndilo, ou seja, na mínima abertura bucal. Como é que eu faço o meu paciente abrir o mínimo da boca possível para eu colocar essa posição de RC quando ele não tem dente? Uma forma mais simples é pede para ele pôr a língua no céu da boca. Porque ele só vai conseguir alcançar o céu da boca abrindo a boca um pouquinho só com a língua. E aí sim, quando ele posicionar a língua no céu da boca, você pede para ele engolir, porque no momento de deglutição é o momento final de encostamento, engrenamento entre dentes, aonde o seu côndilo está na relação cêntrica. Então, é um método, assim, entre aspas, um método muito bonito de fazer, porque nesse momento da deglutição eu tenho contato dental, côndilo na posição de relação cêntrica. E aí os meus planos de cera, aquelas distâncias que eu determinei já antes, elas vão entrar na posição de RC e você registra, pronto. Aí o paciente desdentado você faz assim. Para o paciente dentado eu vou usar um método mecânico ou gráfico, que é registrando a RC através de desprogramadores neuromusculares e planos de cera. Turma, é muito interessante essa questão da deglutição, da fisiologia, porque o próprio organismo te mostra aonde é a posição mais confortável para ele, aonde é essa dimensão. E tem alguns profissionais que não sabem fazer essa leitura e alteram essa dimensão na prótese, alteram essa dimensão no paciente e não entende o trauma oclusal que ele vai gerar em todo o sistema. É algo, turma, que se você conseguir fechar esse diagnóstico, entender essa compreensão da relação cêntrica do paciente dentado e já começar a imaginar, porque essa relação cêntrica, semestre que vem, vai ser abordada para paciente desdentado. Ah, professor, só na prótese 1 que eu vou ver isso, é só semestre que vem. Não, estou pensando na sua vida odontológica. É um profissional que não dá conta de fazer uma prótese total, não dá conta de fazer uma dentadura, um dentista que não dá conta de fazer uma dentadura. Então, eu preciso entender que tanto que eu posso abrir da maxila em relação à mandíbula, justamente para a gente começar a pensar nesses tamanhos de dentes, sejam eles naturais ou artificiais. E o professor Paulo Henrique disse muito bem, nos dentes naturais, eu trabalho com GIG para obtenção da relação cêntrica. Nos dentes artificiais, na cera, primeiro eu chego na posição do tamanho correto desses dentes e depois vou fazer essa relação cêntrica. E o que eu busco sempre, agora pensando tanto em paciente dentado quanto paciente desdentado, é a união da MH, que é a máxima intercuspidação habitual, com a relação cêntrica. Como que chama a posição onde eu tenho a coincidência da relação cêntrica com a MH? Oclusão de relação cêntrica? Oclusão de relação cêntrica. ORC, está lá nos PDFs que a gente disponibilizou para vocês, essa definição de oclusão de relação cêntrica. E é justamente essa posição de MH e RC que é a melhor possível. É o padrão ouro. Se alguém te perguntar assim, qual que é o seu sonho na odontologia? Você responde oclusão de relação cêntrica. É o que eu quero, para todo mundo. Se você levar seu paciente para oclusão de relação cêntrica, esse paciente não vai ter dor muscular, não vai ter dor articular, não vai ter fratura de dente, vai ter
o engrenamento e a máquina funcionando perfeitamente. Você está reconstruindo uma máquina. Só que você precisa entender as relações maxilomandibulares para essa máquina girar perfeitamente, ok? Então, a gente fez um jig que tem 3 funções. Quais são as 3 funções do jig? Desprogramar, Gerar uma desprogramação neuromuscular. Confere. Desoclusão. Oi? registrar e auxiliar? Registrar e auxiliar o quê? Movimentação mandibular da relação cêntrica. A movimentação em relação cêntrica. Então, vamos lá. O jig, principal função, gerar uma desprogramação neuromuscular. Quanto tempo? Coloca o jig e já desprograma na hora? É plug and play, igual pendrive? Coloca aí, turu, e está desprogramado? Não, eu tenho que levar a mandíbula do meu paciente até a relação cêntrica? Sim, mas até a desprogramação. desprogramar. A desprogramação. Quanto tempo meu paciente demora para resetar o sistema, para desprogramar a mordida dele? 5 minutos? Professor, eu li nos livros, eu li alguns PDFs, alguns artigos, algo em torno de 5 minutos. É válido? É. Todo carro pega quando eu giro a chave em 3 segundos. Não, depende do carro. Todo mundo vai desprogramar com 5 minutos? Depende da pessoa. Quanto maior o desgaste, quanto maior o problema, mais difícil é de esquecer o problema. Quanto maior o problema, mais difícil é de esquecer o problema. Quanto mais desgastado estiver os dentes do paciente, mais difícil é a desprogramação neuromuscular. Professor, mas por quê? Porque os músculos vão estar mais tensionados. Vai demorar mais para que nós conseguimos que esses músculos esqueçam essa posição errada. Então, eu preciso, primeira coisa, analisar o desgaste dentário dos meus pacientes para já imaginar quanto tempo eu vou deixar esse jig em posição para gerar uma desprogramação neuromuscular, que daí entra a segunda função do jig. Qual que é a segunda função do jig? Falaram. Auxiliar. Auxiliar. Auxiliar o quê, Samuel? Desculpa, Suleman. Auxiliar em movimentação mandibular, a movimentação mandibular em relação cêntrica. Perfeito. Então, ele vai me auxiliar a levar essa mandíbula para a relação cêntrica. Porque eu já entendi que sozinho eu não vou conseguir levar esse meu paciente em relação cêntrica. Então, esse jig tem a segunda função, que é auxiliar a movimentação dessa mandíbula em direção à relação cêntrica. Professor, e ela vai sozinho, vai deslizando o jig, vai embora e vai cair na cêntrica? Não. Aí entra o operador. O operador tem que fazer algumas manobras com a mandíbula para levar essa mandíbula em direção à relação cêntrica. Professor, quantos quilômetros eu vou andar com essa mandíbula em direção à relação cêntrica? Qual que é a diferença da MH para a relação cêntrica? Quantos milímetros vocês acham que vocês vão deslocar essa mandíbula para a posterior? Vai depender de cada paciente, não? Vai depender de cada paciente, mas é algo, turma, em torno de 1 a 2 milímetros. É algo muito curto, é algo muito próximo, esse engrenamento. Quando a gente fala deslocar a mandíbula para a posterior, não imagine um movimento grande, que essa mandíbula vai andar em direção posterior. Não, é pouca coisa que ela vai para essa região posterior. Obtendo, assim, um posicionamento da cabeça da mandíbula dentro da fossa articular de maior conforto. A fossa, ela estava um pouquinho à frente, ela foi um pouquinho para trás. É isso. Isso é relação cêntrica. Porque tem aluno, na hora que chega com o jig para fazer a marcação, fala: professor, não acho esse ponto, achei esse aqui que está muito perto desse outro. É justamente esse ponto que você identificou que é a relação cêntrica.
ele realmente anda pouco em direção à região posterior. Professor, por que anda pouco? Se você lembrar, no articulador, eu tenho uma parede posterior. Eu tenho uma parede posterior que não deixa essa cabeça da mandíbula ir tanto para a posterior. Já para a região anterior, eu só tenho eminência articular. Essa mandíbula vem facilmente para frente, fazendo a translação. Já para a região posterior, ela não consegue ir. Então, é nessa posição que eu vou ter a minha relação cêntrica, ok? Então, Professor, pode perguntar. mas se para a gente determinar a relação cêntrica, a gente tem que evitar os contatos oclusais, como que a gente chega na oclusão de relação cêntrica? Se vai ter toque? Perfeito. Deixa Professor, eu fazer só um adendo antes de você responder essa pergunta, só um pouquinho. claro. O que a gente tem que pensar aqui nesse momento, entre MH e RC, o que fala desprogramação neuromuscular? E qual que é o conceito de desprogramação? É fazer uma coisa que está programada em uma posição para ser colocada em outra posição. Então, eu preciso fazer o seu organismo, entre aspas, esquecer aquela posição antiga para eu poder fazer sem esforço uma posição nova. Se eu tentar posicionar a mandíbula de MH para RC sem desprogramar o músculo, muito possivelmente os seus músculos vão estar estirados, você não vai conseguir posicionar no lugar certo. Então eu preciso fazer o seguinte: o que gera essa programação? O contato dos dentes. Então, a informação que o seu organismo recebe, que é encostando um dente de outro, é que faz o côndilo estar naquele lugar. Se eu tirar os contatos dos meus dentes, o meu côndilo ele esquece a posição que ele estava, habitual, ou seja, máxima interpretação habitual, para eu tentar colocar esse côndilo no lugar de maior relaxamento, ou seja, na RC. Então, eu preciso esse conceito de desprogramação neuromuscular tem que estar muito claro na cabeça de vocês. O que é isso? É fazer o meu organismo esquecer a posição antiga, porque essa posição antiga ela está gerando contatos fora do lugar, ou ela foi feita com contatos fora do lugar, para poder colocar o côndilo na posição nova e depois eu restabelecer todo o conjunto. Tá? Então, acho que pensa sempre no conceito da palavra. Desprogramação esquece aquela informação, vamos criar uma informação nova. Para que se crie essa informação nova, eu preciso de ter um tempo para o organismo entender, opa, peraí, agora saiu do lugar, agora eu esqueci onde eu estava. Agora eu mesmo, com a minha mão, posso pegar e posicionar essa mandíbula para o lugar. Perfeito. E a Silvia perguntou questão da oclusão de relação cêntrica. A oclusão de relação cêntrica é um conceito onde eu tenho todos os dentes, agora imagina todos os dentes, num engrenamento perfeito. Imaginou todos os dentes no engrenamento perfeito? Professor, quantos na população tem todos os dentes no engrenamento perfeito? Podemos pegar um carbono e checar a oclusão de todos os nossos alunos, todos os nossos professores. Provavelmente a gente não vai achar o engrenamento perfeito de todos os dentes. Além desse engrenamento perfeito de todos os dentes, eu quero um engrenamento perfeito da cabeça da mandíbula na fossa articular. Professor, isso nunca vai ocorrer. Por isso, a oclusão de relação cêntrica, por muito das vezes, a gente obtém após o diagnóstico e manipulação e trabalho de um cirurgião dentista. Só que o cirurgião dentista precisa saber o que ele quer encontrar. Ok, eu já sei que a relação cêntrica é nessa posição. A partir dessa posição, dessa mandíbula em relação a essa maxila, o que eu preciso arrumar nesses dentes para que eles tenham todos os contatos perfeitos? Aí eu vou ter o côndilo na posição satisfatória e todos os dentes na posição perfeita. Então, vamos imaginar o que seria um trabalho de ortodontia perfeito. Um trabalho de ortodontia perfeito seria uma manipulação da sua mandíbula em relação cêntrica, leva-se você em relação cêntrica e depois movimenta todos os seus dentes até conseguir o engrenamento perfeito de todos esses dentes, não só em MH, mas fazendo todos os movimentos excêntricos e gerando todas as guias. Exemplo, quem usa aparelho, chega para o seu cirurgião dentista, ortodontista e pergunta:
Qual que é o seu planejamento frente às minhas guias, frente à minha relação cêntrica, em relação à minha oclusão de relação cêntrica? Escuta a resposta. O que ele está planejando para a sua arcada? A partir do momento que vocês entendem esse todo, fica fácil. Eu sei que a teoria, às vezes, parece confusa, de como que eu tenho uma posição que não depende de dente, dependendo do engrenamento do dente agora. É que eu já obtive a relação cêntrica e agora eu organizei os dentes para que todos ocluam perfeitamente. Isso chamamos de oclusão de relação cêntrica. Respondi, Silvia? Professor? Sim, professor. Paulo? Um paciente, por exemplo, que ele é um classe 3, tem um overjet negativo, como é que vai funcionar essa marcação dele? Porque o côndilo dele não vai estar na relação cêntrica correta, né? De um paciente que é classe 1, no caso. Perfeito. Como que vai funcionar? Primeira conduta que você já precisa observar, Paulo, é o grau dessa classe 3. Porque dependendo da forma que tiver essa mandíbula em relação a essa maxila, até a confecção do gig, a desprogramação, já fica um pouco mais complexa. Porque o gig eu preciso dessa mandíbula um pouco para a região posterior para gerar essa abertura. Se essa mandíbula está à frente, eu gero uma abertura maior, eu vou gerar uma compensação maior, vai ter uma desoclusão posterior maior, então isso pode dificultar a obtenção dessa relação cêntrica. E lembrando, esse paciente, se for um classe 3 esquelético, que realmente tem esse crescimento mandibular maior, ou uma atrofia da maxila, obtenção dessa relação cêntrica se torna complexo. Então, é um paciente que, ao analisar, eu já sei que eu vou ter dificuldade tanto na desprogramação, quanto na movimentação e na obtenção dessa relação cêntrica. Mas não é impossível. Eu consigo levar essa mandíbula o mais posterior possível, mas eu sei que eu nunca vou conseguir, depende do caso, mas compensar completamente. Levar, o paciente é classe 3, então ele vai voltar a ser classe 1, porque eu levei ele em relação cêntrica. Não pense dessa forma, ok? Prof, Pode falar. só complementando essa parte aí, eu acho que é muito importante eles entenderem o porquê da gente levar um paciente em RC. Então, não é todo paciente que sentou na cadeira, a gente vai fazer um gig, levar em RC, montar em articulador, porque o fim disso é um diagnóstico. Tem paciente que ele precisa tratar primeiro para depois a gente levar em RC, no caso, um paciente desse que tem uma discrepância muito grande de um overjet, uma classe 3, primeiro ele tem que passar por uma orto ou para uma ortognática para restabelecer, né, essa função, para depois esse paciente passar por um momento de diagnóstico para a gente achar contatos prematuros, interferências oclusais e como se fosse assim, refinar a oclusão dele. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Para que serve? Por que a gente está falando em RC? Por que a gente está montando todo mundo em RC? E não é todo mundo. A gente está pensando num diagnóstico, né? Num diagnóstico, num futuro tratamento. Mas existem pacientes, igual o senhor falou, é muito difícil a gente tentar compensar. Porque o momento de montar ele em RC não é nesse primeiro momento, é após um tratamento, ou ortodôntico ou ortognático. Eu acho que nesse momento aí, Zé, esse comportamento do paciente classe 3 de Engel, né, ou seja, projeção da mandíbula para frente, é um comportamento parecido com um paciente que não tem dente. Ele não tem a trava anterior e a mandíbula anda para frente, né? Só que no caso dele é esquelético, é ósseo, é problema ósseo. Não é um problema que perdeu os dentes, a mandíbula andou. Na verdade, a mandíbula nasceu torta. E aí, para você poder posicionar de novo essa mandíbula no lugar, é uma coisa muito complexa. Aí você faz o quê? Nesses casos de pacientes classe 3, a maioria deles são cirúrgicos. O conserto de tudo isso, a maioria, como é um problema ósseo, né, esquelético, não é um problema dental, a maioria deles a gente vai corrigir com cirurgias que a gente chama de cirurgias ortognáticas, ou seja, quebra o osso e posiciona ele na posição correta, mais correta possível, quer dizer, mais retraída possível,
para tentar compensar o overjet primeiro, e depois que você operou, meio que posicionou ele certo, aí sim, momento de você conseguir fazer uma desprogramação neuromuscular e tentar montar os dentes engrenando a melhor posição dental. Exatamente. Tá? Eu posso também tentar, nesse momento de, entre fazer a cirurgia e a ortodontia e a cirurgia, tentar colocar uma placa para poder descontrair a musculatura que está totalmente fora do lugar, para tentar manipular, ainda com problema esquelético, o máximo retraído possível, para eu ver se eu posso compensar isso de alguma forma. Ou se realmente a cirurgia vai resolver o tamanho da discrepância ou não. Porque tem cirurgia que, às vezes, pode resolver, às vezes não pode. Às vezes a discrepância é tão grande que vai melhorar, mas não vai resolver. Né? Então, essas análises são muito importantes. Né? O paciente classe 3 de erro, do meu ponto de vista, ele é o paciente talvez mais difícil de tratar. Porque ele realmente é difícil a gente chegar num consenso. Em todas as áreas, né? Tá. Mas é muito importante que vocês já comecem a imaginar essas dúvidas, justamente porque eu sei que no meu consultório não vai chegar aquele caso do livro certinho, bonitinho, que eu não vou levar em relação cêntrica, o engrenamento vai ser perfeito. Vocês passaram pela situação de executar uma moldagem, vocês viram a dificuldade de manipulação do alginato. Imagina um paciente que tem ânsia no seu consultório. Você acha que as dificuldades que vocês passam, a gente às vezes também não passa no consultório? Então, quero que vocês realmente entendam a parte teórica, mas comecem a pensar, tá, eu estou no meu consultório, e se surgir esse caso? E se surgir um paciente sem dente? E se surgir um paciente classe 3? Como que eu obtenho essa relação cêntrica? Porque fazendo essas discussões mais aprofundadas, vocês vão ver que nossa prova, nossa teoria, fica tudo muito simples. Quando vocês começam a estudar o basal, as nossas discussões já estão pegando um nível, um patamar, e já está tão elevado que o básico está ficando simples. A leitura do básico já fica simples para a gente, ok? Turma, o que vocês mais gostariam que a gente discutisse sobre gig e relação cêntrica? Turma, alguém? Podem perguntar. Eu acho que está muito bem explicado. Essa aula, aquela que você gravou, ficou muito boa, deu para entender muito bem. E as dúvidas que a gente teve, eu acho que você tirou tudo agora. A questão do procedimento clínico. Como que se faz um gig? Quem que me explica? Passo a passo. Tem que pegar um papel alumínio, colocar no dente, brunir, para não acontecer de entrar resina nas proximais. Aí você vai misturar, né, o monômero com polímero no pote da Appen e fazer uma bolinha. Aí quando você chegar ao ponto que ela não está mais pegajosa, você molda na boca do paciente, geralmente nos incisivos centrais, e faz uma pontinha para ter apenas um contato nos incisivos inferiores. Perfeito. E nesse momento, antes da resina polimerizar por completo, eu pego os espaçadores, que são 2 tiras de polímero de plástico, vou colocar lá na oclusal dos molares, justamente para abrir em torno de 1,5 mm a 2 mm da região posterior, para não ter toque dos dentes posteriores. E peço ao meu paciente fechar, morde. Ele vai morder. Quando ele morder, vai abrir um espaço de 1,5 mm a 2 mm da região posterior e vai marcar o gig aqui na frente, já determinando a espessura mínima necessária. Quer dizer, a espessura do meu gig aqui na frente foi determinada justamente pelos espaçadores que eu coloquei na região posterior. Porque se meu paciente, estou com gig na região anterior, não polimerizou por completo, não endureceu o gig, falo para o meu paciente, morde. Ele morder e fazer MH, o que ele vai fazer no gig? Vai perfurar o gig. E tem muito aluno que durante o registro dessa posição
não coloca os espaçadores corretamente na região posterior e pede para o paciente ocluir. Quando o paciente ocluir, se essa espessura tiver menor do que a necessária, pode ocorrer a fratura desse gig nessa região. Porque você marcou muito o gig, aprofundou muito a incisal dos dentes anteriores e inferiores em relação à fossa palatina dos dentes anteriores e superiores. Você não colocou os espaçadores, aprofundou muito. O seu gig ficou muito fino. Então, para garantir essa espessura do gig, eu coloco justamente esses espaçadores na região posterior. Coloquei, pedi para o paciente ocluir, registrei a espessura correta. Não deixo o gig polimerizar no dente do meu paciente. O gig é resina acrílica. Resina acrílica faz uma reação exotérmica, libera calor e é muito calor. Se você deixar esse gig em posição, vai aquecer a face vestibular de dentes anteriores e superiores do seu paciente. E lembrando, dentes anteriores, incisivo central, lateral, eu tenho uma pequena camada de esmalte dentina. A polpa está muito perto. Ainda mais em paciente jovem. Paciente jovem tem um volume da câmara pulpar muito grande. Lembram disso? Então, peraí, professor. Se eu deixar o gig lá endurecendo a boca do meu colega, pode ser que aqueça tanto que pode gerar uma injúria pulpar para o dente? Sim. É uma alteração de temperatura tão grande que pode gerar um problema na polpa daquele dente. Então, eu não posso deixar esse volume de acrílico em posição e polimerizar em posição. Antes da polimerização completa, após a marcação da espessura, eu pego delicadamente no papel alumínio, removo e coloco na cuba de alginato com água. Vou repetir, cuba de alginato com água, porque também já teve caso de eu falar, coloca na cuba de alginato. O aluno manipula o alginato, pega a cuba e joga o gig dentro. É na cuba de alginato com água, eu vou colocar o gig lá dentro para ele terminar a polimerização e aí sim eu vou voltar o gig na boca do paciente, removo o papel alumínio, volto o gig na boca do paciente e vou checar se a espessura desse gig está correta. Se a espessura estiver correta, eu vou analisar a desprogramação em torno de 5 minutos. Professor, eu deixei os 5 minutos e ainda não consigo executar a manipulação. Vou fazer uma aula específica para vocês sobre a manipulação da obtenção da relação cêntrica. Porque uma técnica é simples, mas eu preciso que vocês entendam esses conceitos de relação cêntrica e entender que é uma posição esquelética, que não adianta eu segurar no mento, em tecido mole e ficar balançando, imaginar que eu estou manipulando esse paciente em direção à relação cêntrica. Eu preciso realmente pegar a mandíbula do meu paciente e levar para a região posterior, buscando assim aquele deslocamento posterior da cabeça da mandíbula, certo? Esse seria o passo a passo inicial da obtenção do gig. O que eu gostaria de vocês nesse momento? Nossa prova, segunda VA, vai ocorrer igual às outras disciplinas do dia 18 ao dia 24, aos mesmos moldes que foi a nossa primeira VA. A nossa prova tem questões sobre anatomia de articulação temporomandibular, tem questões sobre neuromusculatura, neurofunção, porque é uma das partes mais importantes. Temos as questões sobre relação cêntrica, posicionamentos mandibulares, tudo que a gente já discutiu até aqui. O que eu gostaria que vocês executassem? O que vocês estão executando? Aquele estudo diário, a pergunta no grupo do WhatsApp. A qualquer momento, turma, sanem as dúvidas de oclusão. Lógico, no período de 18 a 24, a gente não vai sanar essas dúvidas, porque é período de prova. Mas, previamente a isso, sanem todas as dúvidas. A prova nossa de oclusão, aos moldes da primeira VA, está uma prova tranquila para quem está acompanhando toda a disciplina, ok? Turma, menos de 1 minuto. Professores,